Areta, diga. O atleta precisa ter manager, gerente ou não? Eu sei que na internet muitos vídeos com relação ao Alex dos Anjos e o ex-manager dele, Ciro Bucherman, né? A Angélica tem um manager, a Natália tem um manager, talvez outros atletas não tenham managers. Como que você acha que isso funciona? Isso é beneficiar o atleta ou é melhor o atleta não ter manager? Não, tudo que for para agregar no esporte eu acho muito importante. A posição que o Ciro assumiu foi inovadora, porque aqui no Brasil realmente não existe esse tipo de política de os atletas terem manager. Geralmente as negociações são feitas com os próprios atletas, né? Nem agência existe, né? Se você for ver, por exemplo, os modelo, top model, tem agência, tem assessora que negocia e tal. E quando o Ciro iniciou o agenciamento do Alex dos Anjos, foi realmente inovador. Então, desde o princípio, foi algo que chamou muita atenção da galera e gerou muita fofoca. Desde o dia 1. Diga, Caramelo. O primeiro manager, na verdade, foi o Wilco Sardinha, bem antes do Ciro ser manager do... Sim, mas é que assim, o Will já está há muito tempo no mercado. O Ciro surgiu do nada. Ninguém sabia quem era, de onde veio, ele não era nada no esporte, não era atleta, não era treinador, tipo... A gente sabe a história do Will com Sardinha, é uma história de muitos anos, mesmo antes da internet, então foi uma situação diferente. A internet sempre supervaloriza as coisas, né? Deixa o negócio maior. Então, desde o princípio foi algo assim que gerou muita fofoca, porque o Alex saiu de uma posição de que, assim, de um atleta das antigas para um atleta que conseguiu se inserir novamente no cenário, né? Conseguiu novamente colocar ele com a molecada, né? com as novidades, né? Não somente os atletas mais jovens, mas ele era um atleta mais velho que conseguiu introduzir de novo. Porque ele é um cara muito hoje em dia, além de ser querido, além de ser um homem super do bem, ele sempre foi um super campeão, ele tem uma história que agregou muito ao esporte, desde a antiga federação até hoje, né, quando ele conquistou o Procard nos palcos da Muscle Contest. Então, juntou duas coisas que gerou atenção da mídia como um todo, da mídia bodybuilding, né? Então, acredito que... E depois, logo em seguida, a gente começou a ver Alex viajando, Alex levando o fisioterapeuta para cá, levando o fisioterapeuta para lá, indo para Califórnia, indo para não sei aonde, a gente sabe que o bodybuilding é um esporte caro, desde o dia 1 da sua preparação até o dia final do palco, e na verdade depois também, né? Para você continuar se cuidando, fazendo a manutenção da saúde, mantendo tudo nos eixos para você continuar sua carreira o mais longe possível. Então a gente viu uma versão do Alex que ninguém esperava. O Caramelo pode concordar com isso. Ninguém esperava. Vamos lá. Quando o Eric deixar eu falar, eu vou falar sobre esse assunto se ele deixar. Sobre o que eu penso sobre isso, mas pode continuar. Deixa a Areta seu raciocínio está muito bom. Então, o início foi algo muito positivo. Eu admirei muito essa questão, porque você vê um atleta sendo agenciado, sendo financiado, sendo apoiado de diversas maneiras, é muito importante, né? Porque isso vai valorizar, vai agregar e vai trazer coisas positivas para o esporte como um todo. Quando começou a polêmica na internet, começou a trazer diversas coisas negativas para a internet, eu acredito que já denegriu a questão. O que aconteceu na internet agora foram acusações criminais de ambos os lados. Então, isso não é algo de se resolver na internet, tem que ser resolvido da maneira correta numa sociedade comum, né? Foi um pouco de utilizar hype, foi um pouco de se portar, de ter uma posição de querer assim, chamar uma atenção de coitado, de não é, quem está certo, quem está errado. Quem sou eu para julgar? A gente não sabe realmente o que está por trás. Eu acho que muita coisa ainda está para ser jogada no ventilador e vai ficar pior se ninguém se intrometer. Caramelo.
Tá bom. Eu acho que a Larissa ia falar alguma coisa aí, mas vamos lá. Eu vou falar a minha opinião sobre essa história toda aí. Falta, para alguns atletas que estão hoje numa ascensão muito grande, falta um pouco de preparo relativo a esse tipo de coisa. O atleta, ele se prepara muito bem como atleta, ele vai lá, ele sabe o que ele quer competir, ele sabe onde ele quer chegar. Você vê que nos Estados Unidos, o Terek realmente é um dos caras que, quando ele veio para o Brasil aqui, ele me chamou muita atenção para várias coisas, falou, olha, isso não é bom, aquilo não é bom, e mesmo eu sendo formado em publicidade e propaganda, com pós-graduação em marketing, e talvez esse pedaço de vídeo aqui até vire alguma coisa aí no Sangue Marombeiro, Hype Maromba, Notícias Maromba, né, mesmo não estando aparecendo a minha imagem aqui, eu peço desculpa para vocês, mas eu acho que alguns atletas, eles chegam num ponto hoje pela internet, né, chegam num ponto bem alto, num ponto de seguidores e tal, e eles não conseguem prestar atenção do seguinte, que ele tem que começar, quando ele chega nesse ponto, a medir o que é que ele está expondo na internet. Eu não estou condenando o Alex, ele faz o que ele quiser, né? Ele era um cara que estava sendo levado até então pelo Ciro. Eu não estou condenando o Ciro, porque eu não sei realmente qual é que é a história por trás disso tudo. Todo mundo tem um monte de papel, tem um monte de documento, né? Alguns falando sobre hype, outros falando sobre grana. Mas eu acho que o atleta que chega num nível, o atleta hoje que está sendo hypado por um Cariani, hypado por uma Integral Médica, hypado por um Toguro, hypado por um Will, né, como era o caso do Sardinha, o Sardinha não está mais com o Will. Então, eu acho que o atleta, ele tem que ser preparado para... Né, e foi uma coisa que a Karen falou, olha, a Karen Brandão, ela tá no canal do Brandão, mas ela não tá no canal dela. Se ela tivesse o canal dela, ela falou, mas aí as outras meninas vão te dar porrada sim. Você tá pronta para receber porrada? A Larissa tá pronta para receber porrada? Porque até então eu tenho aqui, ó, eu tenho 5 divas aqui com a gente, e mais uma diva que mora nos Estados Unidos, na Califórnia, chamada Terek. Mas eu tenho 5 divas aqui com a gente, e isso... você está preparada para sair da posição de diva, para tomar porrada, porque você tem que tomar a porrada e não dar porrada de volta, como quando os caras quando os haters vêm para cima de mim, eu não dou porrada de volta, eu mostro que eu sei o que eu estou falando, mesmo que eu esteja fazendo mesmo que eu esteja fazendo aqui uma cena, mesmo que eu esteja fazendo aqui, né, junto com o Terek e em outros lugares, eles têm que mostrar, eu mostro também que eu sou um pouco mais sério do que isso, mas o pessoal, para vocês todas, ele tomar a porrada, absorver a porrada e tomar muito cuidado com todos esses exemplos. Eu acho que faltou um pouquinho disso nessa história entre Ciro e Alex. Não estou dando razão para um, nem dando razão para outro, mas eu acho que faltou isso. E o hater, aquele hater, ele é hater de todo mundo, ele é hater da Angélica, se a Angélica tomar um tombo no palco, ele é hater da Karen, se o salto da Karen quebrar, ele é hater da Larissa, se a Larissa entrar com a frente do corpo pintada e as costas mal pintadas, ele é hater da Natália, se a Natália comer alguma coisa no backstage, subir com o abdômen dilatado e não com o abdômen cortado, como foram haters do Phil Heath, quando o Phil Heath subiu um pouco mais dilatado, e depois foram haters também do Shawn Roden, quando o Shawn Roden recebeu todas aquelas acusações. O hater é hater, ele vai continuar batendo. Infelizmente, como a gente está numa quarentena, nossa, estou me alongando muito, mas vamos lá, infelizmente, como a gente está numa quarentena, a gente está com pouca notícia de campeonato, então o pessoal que assiste está muito apegado a essas tramas e todas essas fofocas. Eu acho que isso ajudou a impulsionar demais ainda do que deveria impulsionar. Mas uma coisa, Caramelo, a questão aqui não é hater. A questão é um problema judicial que está sendo resolvido na internet. Até outro dia, a parceria estava legal, enquanto tinha muita viagem, enquanto tinha muita competição, enquanto era Alex para lá, Alex para cá, vendo tudo isso acontecer. E o que aconteceu? Algum gatilho, alguma chama despertou essa problemática que está acontecendo aqui. E isso que a gente não sabe ainda. E não sei se vai saber. Né? Exato. Eu concordo. Algo escondido, tem algo errado que não está certo. Que tá é melhor a gente nem saber, viu? Eu concordo com vocês dois, Caramelo. Se você se torna uma pessoa como a Angélica, a Natália, a Karen, que você compete, que você ganha campeonatos, automaticamente as pessoas vão atacar você. Às vezes as pessoas têm um problema no trabalho,
vem na frente do computador e fala, deixa eu falar alguma coisa negativa sobre a Angélica, porque eu tenho inveja dela. A Natália acabou de ganhar o Arnold, a minha filha não foi bem na escola, deixa eu escrever alguma coisa negativa sobre a Natália. Isso, você está certo. E se algumas delas tomarem a posição de liderança, de jornalismo, como Leandro Ost, Miguel Chaim, Hugo Abá, elas vão ser mais atacadas ainda. Mas, ao mesmo tempo, existe um grande benefício. Existe o benefício de respeito. Quando você olha para a Angélica, para a Natália, para a Larissa, para a Areta, para a Karen, elas estão não só competindo ou fazendo jornalismo, mas elas estão com a cara para fora, para bater. E, como você falou, Caramelo, elas nunca devem responder, mas elas devem desenvolver a habilidade de absorver isso e falar, olha, eu tenho o meu trabalho, não importa o que as pessoas falarem de mim, se me ofender sobre a minha aparência, ofender sobre o meu relacionamento, isso não importa, eu tenho um propósito maior. Com relação à controvérsia entre o Ciro Buchermann e o Alex dos Anjos, eu concordo com a Areta. Tem logicamente, tem uma discórdia entre os dois. Isso acontece, e a Angélica pode ter uma discórdia com o gerente dela, a Natália pode ter uma discórdia com o gerente dela, mas eu acho que se eles conseguirem, esse é o meu conselho para os dois. Quando você vai ver o juiz aqui nos Estados Unidos, o juiz fala para você, olha, vocês têm a oportunidade de resolver esse problema juntos. Se vocês resolverem esses problemas juntos, será muito mais fácil. Ou vocês podem resolver pela lei, que vai custar muito dinheiro para as duas partes. Eu entendo que, às vezes, tem ressentimento, e é por isso que parcerias são complicadas, porque sempre existe uma pessoa que pensa que merece mais. Mas, nesse caso, eu acho que é uma lição para todos nós. Se eu tiver uma discórdia com alguma empresa, eu não posso vir aqui na internet... Exato. Eu não posso vir aqui na internet e falar, oh, essa empresa é mal, o dono é mal, o suplemento é mal, eu odeio eles na internet. Não, entendeu? Eu tenho que manter uma postura profissional. Isso é uma lição para todos nós aqui. Eu acho que a gente aprendeu nesse caso. E algo de se questionar, Dr. Caramelo, qual será a postura da Growth Suplementos diante de tudo isso? É uma boa pergunta, mas a gente já está aqui com 1h26. Temos que... Saindo pela tangente. Saindo pela tangente.